Saudações virtuais. Estamos no 57º Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional e é um prazer estar com vocês mais uma vez. Todos bem? Espero que sim. Então, hoje nós vamos apresentar mais uma palestra pertencente à trilha 1, que será, né, sobre educar para a incerteza, tempos de desafios. O objetivo maior será ampliar o debate sobre a educação para 2030, a partir do parecer do Conselho Nacional de Educação, do número 25/2025, aprovado em dezembro de 2025, e do projeto OCDE, que é o Futuro da Educação e Competências para 2030. A trilha 1, ela versa sobre gestão, regulação e avaliação em políticas públicas da ciência, tecnologia e inovação na educação. Somos nós as apresentadoras. A professora Maria Cristina Marcelino Bento, que está escrevendo este artigo comigo. A professora Maria Cristina não pôde participar, porque ela está dodói, está com resfriado muito intenso e com problemas até na fala, né? Mas ela está produzindo esse artigo, que será capítulo em um livro, também na nossa revista de tecnologia educacional, a RTE. Vamos falar um pouquinho sobre ela bem rápido. Ela é pós-doutora pela Unesp, Engenharia de Produção, doutora em Tecnologias, né, da Informação pela PUC São Paulo. Ela é mestre em Educação pela UMESC, em São Paulo, pedagoga pela Unisal de Lorena, experiência em formação docente desde 1992, foi tutora da Univesp e atuou nos programas PIBID de residência pedagógica da CAPES. Atuou no NEAD da Unifateia de 2008 a 2022. E ela é professora titular da Unifateia, com grande experiência em tecnologia educacional. E eu sou a Rita de Cássia Borges de Magalhães Amaral. Eu possuo pós-doutorado também em Administração Estratégica pela PUC de São Paulo. Sou doutora em Engenharia de Produção pela COP na UFRJ. Sou mestre em Antropologia e Sociologia pela UFRJ, pelo IFIX. Tenho diversas especializações, não dá para falar todas, são muitas na área de educação, gestão e tecnologias educacionais. Sou licenciada em Pedagogia. Tenho uma experiência grande de formação docente, sou professora de pós-graduação tanto na EAD quanto no ensino presencial. Atuei em 3 edições do PIBID e da residência pedagógica na qualidade de coordenadora institucional, uma vasta experiência na formação docente. Sou avaliadora institucional de cursos do INEP, supervisora das séries e diretora de cursos e eventos pela Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, que tem muita honra em atuar. E também sou diretora de Educação Superior da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Muito feliz em participar da ABED. Sou consultora da Comissão de Direito Educacional no âmbito escolar pela OAB do Rio de Janeiro e membro do Fórum Nacional de Educação, representando a ABED. Bom, a nossa palestra será sobre educar para a incerteza em tempos de desafios. Bem, iniciamos com a obra de Morin, em que ele fala: educar e preparar para enfrentar a incerteza e a complexidade do mundo. É verdade, a complexidade do mundo em que vivemos. E é bom a obra de Morin porque nos faz refletir
sobre a incerteza. Para onde vamos com a educação brasileira? Então, é uma questão que deve ser muito discutida, sempre discutida em torno de uma reflexão maior, que nós almejamos uma educação de qualidade para nossos estudantes e uma formação digna, profissional. Esse é o nosso grande desafio. E esse parecer de 2025 e o projeto OCDE de 2030, na verdade, ele vem trazer para nós subsídios, né, para que possamos, digamos assim, eu quero até encontrar as palavras, né, que possa convergir na urgência de uma educação que transcenda o acúmulo de informações, porque hoje a gente recebe muita informação. E foque no desenvolvimento de uma agência e competências socioemocionais para lidar com um mundo em constante mutação. Enquanto a OCDE estabelece, como eu apresento, né, a bússola da aprendizagem como guia para que o estudante navegue em sistemas complexos. O parecer brasileiro consolida essas diretrizes e as políticas nacionais, reforçando que educar para 2030 vai exigir currículos flexíveis, domínio de tecnologias emergentes. Ambos os documentos substituem a lógica de respostas prontas. Não vamos dar respostas prontas, pela capacidade de resolver problemas inéditos, colocando o estudante como protagonista de uma aprendizagem ao longo da vida. É o lifelong learning. Então, a gente tem que buscar como todo esse acúmulo de informações deverá ser transformado em grandes conhecimentos. Esse é o nosso maior desafio. E aí eu digo que na verdade, navegar na incerteza, né? Pois a ideia aqui, como eu coloquei, a formação docente para a incerteza deixa de ser uma preparação para dar respostas prontas e passa a focar na construção da agência e na flexibilidade cognitiva. E o que eu trago, e procuramos trazer, eu e a professora Maria Cristina, essa ideia de agência, onde o estudante é central. Assim como o Morin, ele propõe a estratégia em vez do programa, o OCDE nos apresenta a bússola da aprendizagem. O aluno não segue uma trilha pré-determinada. Ele vai desenvolvendo competências, valores e atitudes para traçar seu próprio caminho em direção ao bem-estar individual e coletivo. Isso é muito importante. E aí nós trazemos um pouco dos pilares dessa nova formação, direcionado a quem? Aos nossos professores, né? Então, o que eu posso dizer não é apenas um documento teórico, parecer, e técnico, mas um marco que valida a necessidade, sim, de currículos flexíveis. E, mais que isso, o uso ético das tecnologias emergentes. Parecer vai reforçando que a educação brasileira deve abandonar a lógica da memorização passiva para abraçar a resolução de problemas complexos, inéditos, exatamente como a teoria e os organismos internacionais estão demandando. Aí vem a formação docente para a incerteza. Então, nós temos que buscar formas de fazer com que essa educação ela aconteça de fato.
E ela deixa de ser uma preparação para dar respostas prontas e passa a focar na construção da agência e flexibilidade cognitiva. Tanto o parecer do CNE quanto as diretrizes do OCDE 2030 convergem na ideia que em um mundo de mudanças aceleradas, onde o professor não é apenas um transmissor de conteúdo, mas um mediador de complexidade. Eu gosto disso, um mediador de complexidade. E aí, dentro desse pilar, vem a agência docente e a coagência. O que seria a agência docente e a coagência? Na verdade, ele é um projeto da OCDE que enfatiza que a educação para 2030 exige que os estudantes e professores tenham agência, ou seja, a capacidade de definir metas e agir com responsabilidade para efetuar o quê? Mudanças. Já a formação docente, o que a formação docente nos traz? O docente não recebe apenas pacotes pedagógicos, digamos que hoje a gente vem discutindo muito esses pacotes, em termos de quê? De unidades curriculares prontas, materializada por agências que vendem esses materiais, e o professor replica. Não é essa a ideia. A ideia é que ele seja, sim, capacitado para ser um design de experiências de aprendizagem que se adaptam ao contexto local e global. Ou seja, pensar localmente e agir. Não, desculpa. Pensar globalmente e agir localmente. A coagência é onde a formação foca no trabalho colaborativo entre seus pares, ou seja, famílias e comunidades, para navegar em crises, por exemplo, climáticas, tecnológicas e sociais. A escola ela tem que ser um seio de aprendizagem. E quando a gente fala em navegando na bússola da aprendizagem, o que a gente poderia descrever? Bem, o modelo OCDE propõe a bússola da aprendizagem 2030, que substitui a ideia de um currículo linear por um sistema de navegação em terrenos desconhecidos. E as competências transformadoras seria a formação docente, agora prioriza 3 competências essenciais. Criar novo valor, inovação e empreendedorismo pedagógico, é preciso. Conciliar tensões e dilemas. Nossa, lidar com contradições. Por exemplo, a tecnologia e o humanismo. Assumir responsabilidade ética frente às consequências das próprias ações. Bem, e aí vem o alinhamento do parecer CNE de 25/2025. O que podemos falar? Bem, no cenário brasileiro, esse parecer consolida a transição para uma formação baseada em evidências e práticas reflexivas. E a integração tecnológica crítica, ela não vai tratar apenas de usar ferramentas, mas de entender o impacto da inteligência artificial, por exemplo, e do digital na cognição humana. Socioemocional no centro, quer dizer, uma formação para a incerteza, onde exige que o professor desenvolva resiliência e autorregulação, servindo de modelo para os estudantes em tempos de ansiedade coletiva. E esse tempo nós estamos vivendo com certeza. Então, de uma educação estática para uma formação para incerteza. Bem, voltando ainda sobre esse tema, essa parte, quando eu falo de educação estática, eu falo de domínio de conteúdos fixos para uma formação
incerteza, onde a alfabetização de futuros, um pensamento sistêmico. Um planejamento rígido, anual, é uma educação estática. Já a formação para a incerteza, a gente pensa no planejamento adaptativo, interativo. Quando falamos na educação estática, pensamos na avaliação somativa. Já na formação para a incerteza, vamos trabalhar a avaliação diagnóstica e uma formação contínua. E a solicitude pedagógica na educação estática? Bem, para a formação da incerteza, comunidades de prática e redes de aprendizagem, tão necessário nas nossas escolas. E a incerteza aqui, ela não é vista como um problema a ser eliminado, mas como uma condição inerente ao século XXI. Formar para a incerteza significa capacitar o professor e transformar a dúvida em investigação. Acredito que esse é uma grande pilar, uma grande estratégia. Então, vamos pensar em algumas possibilidades pedagógicas, né? A ABP, interdisciplinaridade, educar a partir de vivências cotidianas, projetos e competências. Bem, daí eu posso dizer para vocês que para materializar a formação voltada à incerteza, conforme o parecer traz, e o OCDE, precisamos de metodologias que tirem o estudante da passividade. A ABP é aprendizagem baseada em problemas, em projetos. A ABP é uma excelente ferramenta ideal para desenvolver a agência proposta pela OCDE. É incerteza na prática. Bem, em vez de problemas como uma única solução, no final do livro, a ABP para 2030 foca em problemas mal estruturados, ou seja, a aplicação. O docente atua como orientador de projetos que possam responder a desafios reais da comunidade, como, por exemplo, na cidade, aqui da região dos Lagos, onde eu vivo, em algumas cidades, por exemplo, Saquarema, Cabo Frio, ou do contexto regional, vamos pensar na região sudeste como um todo, integrando a pesquisa científica exigida no parecer 25/2025 e a solução de quê? De problemas locais. Bom, eu trago para vocês aqui, né, através dessa imagem, a aprendizagem baseada em problemas e projetos, né, a imagem que retrata um pouco isso. Então, nós temos que tirar o nosso estudante da passividade. Precisamos torná-lo o quê? Mestre dessa ação, protagonista do processo. E aí a interdisciplinaridade e o pensamento sistêmico, isso é importantíssimo, né? Porque a incerteza não cabe dentro de uma única disciplina. Não cabe. O novo parecer reforça que o conhecimento deve ser o quê? Integrado. Criação de eixos integradores, onde professores de diferentes áreas, exemplo, pedagogia e tecnologia, vão planejar juntos. Já está acontecendo? Sim, mas precisa acontecer de uma forma muito maior. Isso reflete o conceito de quê? De conciliar tensões e dilemas da OCDE, mostrando ao estudante que a realidade é multifacetada. Isso é importantíssimo, não é? E aí vem educar a partir de vivências cotidianas. Na verdade, este é um ponto de ancoragem para a permanência, por exemplo, na educação à distância, no semipresencial, no ensino híbrido, quando a gente fala de educação superior. Aqui falamos de educação básica e superior, falamos de educação. Ok?
E a gente precisa fazer com que o estudante viva em um contexto de transformação digital acelerada, é o que nós vivemos hoje em dia. O currículo ele deve usar essas vivências, ou seja, o uso de redes sociais, o trabalho remoto, o IA, a inteligência artificial no dia a dia, como objeto de estudo, sempre tratando de forma ética. A humanização conecta-se à competência de assumir a responsabilidade, onde o estudante reflete sobre o impacto de suas ações no seu entorno imediato. Construir esse conhecimento e transbordar esse conhecimento para o seu entorno, para a sua comunidade. Isso é muito e deve ser trabalhado dessa forma. E aí vem os projetos de desenvolvimento de competências, né? Que o foco vai migrar do saber sobre para o saber fazer com consciência. Isso é muito importante. As competências transformadoras, digamos assim, é a formação baseada em projetos que vai permitir avaliar não apenas o produto final, mas o processo. Como o estudante lidou com a frustração, como ele está lidando com a frustração, como ele colabora como coagência. Por exemplo, portfólios digitais, uma excelente possibilidade pedagógica, ao meu ver, para registrar a evolução dessas competências ao longo do tempo, servindo, sim, de evidência para avaliação formativa. Importante, né? E daí, vamos pensar, mostra aqui uma tabela somente como, digamos assim, para exemplificar e trazer um pouco a estratégia, o foco na incerteza e o foco do docente, que ele é um grande mediador. Então, traz para vocês a ABP, a interdisciplinaridade, as vivências e as competências. Não vou me estender muito, porque tenho certeza que vocês vão pesquisar sobre. E é muito importante que pesquisem, ok? Então, nós estamos vendo que as competências vai trazer o quê? Autonomia, agência do estudante. E o nosso docente, ele é avaliador de processos e atitudes. Creio eu, com essa mudança de integração pedagógica, nós vamos vivenciar, praticar muitas ideias e produções assertivas no nosso trabalho. Bem, aí eu trago aqui também, para ilustrar mais, né, a ideia de que nós trabalhamos com tecnologias educacional. Sim, trabalhamos e muito. Essas possibilidades reforçam a tecnologia não como um fim, vejam bem, mas como um meio para viabilizar a integração. Por exemplo, simuladores de ABP, redes sociais para vivências. Vamos usar as redes sociais com os nossos estudantes de forma mais assertiva, de forma mais colaborativa. E tenho certeza de que ela será uma grande ferramenta pedagógica e tecnológica. Bom, aí eu dou alguns exemplos que eu não vou poder me estender muito, e sim numa capacitação futuramente para docentes, que seria uma oficina, o docente como o design da incerteza, desconstruindo a bússola, que a ideia é explorarmos essa bússola da aprendizagem de 2030, em vez de focar que ensinar, focamos em como navegar. Então, são atividades, depois criaríamos um laboratório de mediação tecnológica, aqui vamos aplicar o referencial da ABT, por exemplo, o impacto do Parecer 25/2025 na prática da sala de aula. Então, design de experiência, serão os professores escolhem conteúdo estático de suas emendas e redesenham usando o modelo da docência ativa. O foco será o quê? A permanência,
como tecnologia pode ser usada não apenas para entregar conteúdo, mas para criar o ecossistema de permanência, vínculo, suporte socioemocional e feedback imediato. IA na ética, falo tão sobre ética na IA, não é mesmo? Exercício, por exemplo, de prompts, para que o professor crie seu próprio copiloto pedagógico. Olha um professor aí como copiloto pedagógico, que ajude na personalização do ensino em tempos de incerteza. Então, são ideias, por exemplo, um protocolo de adaptação, ideias em que cada grupo vão redigindo 3 ações práticas para aplicar na outra semana que incentive a autonomia do estudante, é a chamada coagência. E, lógico, que fechamos com um debate final, a incerteza como motor de inovação na EAD, por exemplo, no ensino híbrido e na educação como um todo. Então, gente, educar para incerteza em 2026 vai exigir que sejamos nós mesmos estrategistas. Ao unirmos o pensamento complexo de Morin, a bússola da OCDE e as novas diretrizes do CNE, entregamos ao estudante algo muito mais valioso do que o conteúdo. A capacidade de aprender a aprender, o futuro não é algo que esperamos. É algo que navegamos e construímos, apesar do quê? Das incertezas. Bem, eu vou fechar agora. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder trazer um pouquinho desse conhecimento em que estamos estudando. E espero que tenham gostado. Então, um abraço da professora Maria Cristina Bento, abraços meus, Rita de Cássia Borges, obrigada a todos e estamos à disposição. Venham participar do nosso Fórum de Integração, ok? Até lá. Tchau. Muito obrigada.